Shabbat Shalom para todos, meus irmãos, que sejamos abençoados pelo Eterno, que realmente a sabedoria do alto possa descer e ministrar aos nossos corações. Nesta semana nós estamos estudando a Parashat Lech Lechá, que vai falar sobre a vida de Abraão, que antes o nome dele era Abrão. E é interessante que ele é chamado pelo Eterno como goi, como gentio. Ele é o fundador do povo de Israel, ele é o patriarca, mas ele foi chamado como goi, como gentio. Ele morava em Aram, que era atualmente um lugar ali onde está a Síria. E as escrituras não dizem o porquê ele foi escolhido. Nós estudamos que ele foi escolhido, mas não diz o porquê. O que aconteceu para ele ter sido escolhido pelo Eterno? E é importante que a tradição judaica, ela vai destacar com ênfase o porquê Abraão foi escolhido. Tradições que não estão nas escrituras, mas apontam o motivo dele ter sido chamado pelo Eterno. A tradição explica isso, e a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que muitas pessoas no movimento messiânico são refratárias à tradição judaica, não querem nada da tradição judaica. Elas se comportam como os caraítas, que são os sucessores dos saduceus. Os saduceus, eles eram contra a tradição judaica, tão contra que eles acreditavam apenas na Torá. Eles refutavam até os profetas, era só Torá e acabou. Então vejam, há muitas pessoas hoje que se comportam como saduceus, porque a pessoa não trabalha com a tradição judaica quando os próprios profetas, eles criam na tradição judaica. Então a tradição judaica é muito importante para trazer uma luz do que aconteceu, porque Abraão foi chamado. O Sefer Yovel, ele explica de uma forma muito interessante que quando Abrão nasceu, o rei Nimrod, que era um rei perverso, responsável até por fazer a Torre de Babel da Babilônia, Nimrod, que era um homem perverso, em português Nimrod, ele tem um sonho, ele consulta os seus feiticeiros, e os seus feiticeiros dizem que aquele menino que nasceu seria uma pessoa grandiosa, que iria combater a idolatria. Então Nimrod, ele é conhecido na literatura judaica como o pai da idolatria. Ele tem um sonho que aquele menino que nasceu, ele iria ser um opositor da idolatria. Já que ele era o rei, ele procura Nimrod Terah, o pai de Abraão, e fala: olha, me dá o teu menino, porque eu vou matá-lo. Diz que vai matá-lo. E o que acontece? Terah, ele pega um bebê de uma serva, troca e dá para Nimrod. Nimrod sacrifica aquele bebê fake, porque era da serva. E aí o que acontece? Abraão, ele sobrevive, ele é ocultado em uma caverna, ele mora muito tempo em uma caverna, e diz que depois de 10 anos em uma caverna, que ele é sustentado pelo Eterno, ele vai morar com duas pessoas que ainda não tinham morrido, Noé e Shem. E ali ele vai aprender uma série de coisas. Percebam que isso guarda um próprio paralelo com a vida de Yeshua. Lembram? O rei Herodes, ele é avisado e ele tenta matar o Mashiach. Percebam como a tradição judaica, ela fala coisas, por exemplo, sobre os patriarcas, que vão acontecer não de forma igual, mas vão acontecer de maneira semelhante também com Yeshua. O Nimrod tentou matar Abrão, e o rei Herodes vai tentar matar Yeshua. Abraão, ele consegue escapar, e Yeshua também. Porque, vejam, o que aconteceu com os patriarcas, futuramente foi maximizado com Yeshua. Então, o que aconteceu? Abrão, ele cresce, ele vai crescer como? Sendo ensinado por Noé, sendo ensinado por Shem. Na literatura rabínica, o Midrash Shir Hashirim Rabbah 5,16 coloca uma divergência entre os rabinos.
Alguns rabinos dizem que Abrão, ele passou a crer no eterno com 3 anos de idade. Há uma opinião que desde os 3 anos ele já servia, já cria no eterno, obviamente como uma criança, mas ele cria. E há uma outra opinião que isso aconteceu apenas com 48 anos de idade. Então, uma opinião que foi desde criança aos 3, e a outra opinião que ele passou a servir ao eterno com 48 anos. Talvez não exista necessariamente uma contradição. Por quê? Porque às vezes ele pode ter com 3 anos um conhecimento raso, superficial do eterno, porque ele era uma criança, e depois com os 48 que ele teve um impacto, um chamado maior, uma percepção maior de quem é o eterno. Mas o Sefer HaYashar, o livro do justo, do reto, que é mencionado no livro de Josué, esse livro, Sefer HaYashar, afirma que Abraão, ele conhecia a Deus desde criança. Desde criança ele servia ao Eterno. Fala que ele estudou o Sefer HaYashar, capítulo 9, verso 6, diz que Abraão, ele estudou 39 anos com Noar. Ele ficou ali aprendendo com Noar durante 39 anos. Estudando, obviamente, as escrituras não existiam, mas já havia um monoteísmo, já havia a crença em um criador de todas as coisas e as pessoas buscavam, serviam. Repito, não era vejam, eles não tinham uma escritura, mas eles tinham uma tradição oral. Eles já tinham uma tradição oral do dilúvio, da Torre de Babel e de uma série de fatos, então eles serviam ao Eterno. E a primeira aplicação que nós aprendemos disso, de Avram, ele estudando com Noar, a primeira aplicação prática para as nossas vidas, é que, de acordo com o Sefer HaYashar, ele começou desde criança. Muitas pessoas são assim, muitas pessoas não querem ensinar os seus filhos desde cedo, muitas pessoas postergam, ele é apenas uma criança, vou deixar para depois e depois... Mas depois é tarde, porque o caráter já está moldado. De acordo com esse Midrash, desde os 3 anos ele já foi aprendendo, e o caráter dele já foi sendo moldado pelo Eterno. Isso serve de alerta para nós, para educarmos as crianças, para ensinarmos. Desde que é criancinha, pequenininha, nós temos que ensinar as coisas espirituais. Não podemos esmorecer nisso. Bereshit Rabbah conta uma história muito famosa, que Abraão, quando ele era criança, ele estava na loja do seu pai Terah. Terah, ele era um fabricante e vendedor de ídolos. Ele tinha uma tendinha em que ele vendia os ídolos. E aí chegou um homem de 50 anos de idade e foi comprar um ídolo, e Abraão perguntou para ele: quantos anos o senhor tem? E o homem falou: eu tenho 50 anos. E Abraão falou para ele assim: ai do homem que há 50 anos é um idólatra. Ai do homem que é idólatra por 50 anos. O homem ficou todo envergonhado, que não comprou, foi embora. Então vejam, o pai de Abraão era idólatra, vendia ídolos, deixou ele cuidando ali do mercadinho, ele vai e fala isso. E aí Abraão fica revoltado com aquela idolatria toda. O Midrash diz que ele vai e quebra todos os ídolos. Ele quebra tudo, ele só deixa um ídolo intacto, sem quebrar. Quebrou tudo, deixou um. Quando o pai dele chega, Terah, pergunta o seguinte: Abraão, o que aconteceu? Os ídolos estão destruídos? E ele fala assim: quem destruiu os ídolos? O pai pergunta: quem destruiu? E ele diz assim: não fui eu não, pai, não fui eu. Ué, mas quem foi? Aí ele fala assim: tá vendo aquele ídolo ali inteiro? Foi ele que quebrou os demais. Esse ídolo grande aí que quebrou os demais. E daí Terah fala: foi você, Abraão, que quebrou? Foi você? Ele falou: pai, não fui eu não, foi esse ídolo daí que quebrou. E o pai fala: claro, meu filho, que não foi esse ídolo.
porque ele não se mexe. Se ele não se mexe, como que ele poderia ter quebrado? Terah fez uma pergunta boa para Abraão, né? Abraão aí era uma criancinha. Como que esse ídolo quebrou se ele não se mexe? Aí Abraão, ainda criança, responde: se ele não se mexe, por que você o adora? Um outro Midrash diz que nesse diálogo, Terah falou assim: esse ídolo não quebrou ninguém, porque esse ídolo ele não se mexe, ele tem braço, mas não pega, ele tem boca e não fala, ele tem olhos e não vê, ele tem ouvidos e não escuta. E Abraão vai e responde: bem, se ele tem olhos e não vê, braço e não pega, se ele tem boca e não fala, então por que ele é adorado? Vejam, a vida, a infância do pequeno Avram nos ensina um verdadeiro amor pelo eterno, servindo e proclamando com ousadia o nome do eterno em um mundo idólatra. Em um mundo em que ele poderia se contaminar, porque a literatura judaica, né, conforme eu falei, diz que Nimrod queria matá-lo. Há um outro Midrash que diz que ele, isso que é muito interessante, que lembra o livro de Daniel, fala que Nimrod depois pegou Abraão e lançou-o em uma fornalha. E ele saiu dali intacto sem ser queimado. Então vejam, aqueles que servem ao eterno, aqueles que pregam a verdade, aqueles que lutam contra o mundo, contra a carnalidade, aqueles que lutam contra os Nimrodes de hoje, nós seremos perseguidos. E Avram, ele não se contaminou. Avram, ele não dobrou os seus joelhos a Baal, a Nimrod, aos falsos deuses. Vejam, parece fácil ouvir esse estudo, mas em um mundo em que todos eram idólatras, 99,99, você ser a pessoa que luta contra o sistema com perseguição, que as pessoas querem até te matar. Por isso que ele foi escolhido pelo Eterno, pela disposição de servir, e que isso sirva de lição para nós. É esse tipo de pessoa que o Eterno deseja, é esse tipo de pessoa que o Eterno quer, aqueles que são valentes, que são corajosos, aqueles que não temem o mal, que lutam contra a perversidade, aqueles que, se tiverem que bater de frente, vão bater de frente sim, porque servem ao Eterno e não têm medo das consequências. E aí as Escrituras relatam várias características de Abrão, que são características que moldam o caráter do patriarca, e nós temos que imitar. A ideia do Eterno constituir o povo de Israel por Avram, e que depois virou Avraham, a ideia é, ele é o patriarca, ele é um modelo a nos inspirar. E como que ele nos inspira? Em Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 7, está escrito: Avraham ohavcha leolam, Abraão, o teu amado para sempre. Amado ou amigo. Abrão, ele é chamado de amigo de Hashem, e o Havra também significa o teu amado. Ele é amado e ele é amigo. Isso é uma característica, alguém ser chamado de amigo do Eterno. O que é amigo? Amigo é aquele que tem um relacionamento, é aquele que tem intimidade com Hashem. O Eterno não nos chama para sermos religiosos, Ele nos chama para termos um relacionamento pessoal, um relacionamento espiritual, para sermos amigos. Mas amigo tem que ter intimidade, tem que buscar, tem que conhecer. Amigos de verdade, eles se conhecem, e por isso que temos que crescer no conhecimento do Eterno. Avraham, o amigo ou o amado de Deus, Leolam, para sempre, por toda a eternidade. Yaakov Hatzadik, Tiago,
capítulo 2, verso 23, está escrito na Peshita em aramaico, Rahma da Allah, ele é o amante de Allah, de Deus, ele é amante, ou seja, aquele que ama a Deus. Uma característica fundamental, amar ao Eterno, não importam as circunstâncias, não importam as adversidades. Nós temos que amar o Eterno, custe o que custar, e o nosso amor, ele se expressa por meio da obediência. Então, Avraham, ele é amigo de Hashem, ele tem intimidade, ele tem relacionamento, mas ele também é amante, ele ama o Eterno mais do que tudo, e por isso ele é obediente. Outra característica do patriarca, nós lemos em Bereshit, Gênesis 18, quando ele recebe aqueles 3 hóspedes, que na verdade eram 3 anjos, ele era hospitaleiro. A literatura rabínica diz que ele recebia os estrangeiros, levava para a tenda, tratava bem e pregava o monoteísmo. Naquela época todos eram idólatras, mas ele chamava para a tenda, dava comida, dava bebida e pregava. Ou seja, podemos dizer aí que Avraham foi uma espécie de primeiro evangelista, porque ele vai levar as boas novas do monoteísmo às pessoas. A característica de ser hospitaleiro, de atender, de buscar a pessoa, de colocar ali, dar uma comida, dar uma refeição e pregar. Ele era hospitaleiro, diz a literatura rabínica que ele fazia o bem ao próximo, e é por isso que as pessoas passavam a crer no Eterno. Sabe por quê? Porque ele vivia aquilo que ele pregava, com amor, com compaixão. As pessoas olhavam ele e queriam servir ao Eterno. Outra característica dele, nós vemos em Bereshit, Gênesis 18, quando ele dá o alimento para os hóspedes, ele é generoso. Ele é generoso. Ali ele dá comida, dizem os rabinos que aquilo ali foi uma boa quantidade de alimento para a época. Ele é generoso, ele não é avarento, ele não é mesquinho, ele estende a mão ao próximo, porque ele não está pensando nos bens materiais. O pessoal de teologia da prosperidade gosta de falar, Abraão foi rico, ele foi rico, mas os rabinos falam que ele não se importava com a riqueza, porque ele queria usar os recursos dele para as coisas sagradas, para abençoar as pessoas. Então ele dava comida, dava bebida, ele pregava. Se a pessoa precisava de alguma coisa, ele estendia a mão, ele fazia tzedaká, ele tinha compaixão do pobre e do necessitado. Outra característica que os rabinos falam dele é que Avraham era humilde. Ele ganhou muito dinheiro, ficou famoso, era uma pessoa respeitada pelos homens, mas ele continuava humilde. O orgulho nunca subiu à cabeça dele. Outra característica fundamental de um servo do Eterno é a humildade. Outra característica dele, vejam, estamos vendo características de Avraham para nos moldar. O estudo não é para saber como ele é para saber como ele é, para que sejamos Binei Avraham, filhos de Abraão de fato. Uma outra característica que eu fico muito admirado é que ele era um homem com atitude, homem de atitude determinado. Quando Hashem fala, sai dessa terra e vai para uma outra terra, uma terra que ele não conhecia, uma terra que ele não sabia o que iria acontecer, ele não hesita, ele não fica, será que eu vou ou será que eu não vou? Ele vai, ele é o quê? Determinado, ele vai e faz. Quando Ló, ele é capturado pelos 4 reis e é levado como refém, o que Abraão faz? Já pega os 318 e já parte para resgatar Lot.
que tinha sido até infiel em relação a ele por conta daquela briga dos pastores. Mas ele é determinado, ele não fica, e agora? Ele foi levado, não, vamos lá. E ele parte para a batalha, ele vence. É aquele homem que os desafios da vida se apresentam perante ele, mas ele não tem medo. Se tiver que ir para a guerra, ele vai para a guerra. São só 318, mas, meu irmão, a minoria com Hashem se torna a maioria. Você pode ir apenas com um só, se for o caso, mas você será vitorioso quando o Eterno está te abençoando. Um homem de atitude, um homem determinado. Outra característica dele era a bondade e o altruísmo. Quando ele vence a guerra, o rei de Sodoma quer dar os espólios de guerra para ele. Era justo, ele venceu, mas ele não quer. Ele não quer dinheiro. Ele, na verdade, ele não quer muita coisa, ele só quer um filho, que é algo legítimo, mas ele podia ficar com espólio de acordo com as leis da época, era direito dele, mas ele não quer bens materiais, ele só quer um filho, ele só quer um herdeiro. Para quê? Para deixar uma herança para o mundo, alguém que venha servir ao Eterno. A generosidade dele também, quando os pastores de Ló ficam discutindo com ele, quem vai ficar com a terra? Ele era mais velho, ele tinha preferência. Ele fala para Ló, pode escolher o que você quer. É interessante que a Torá fala que Ló olhou uma planície bonita, verdejante, falou, vou para lá, e foi. Mas onde era? Sodoma. Muita gente não percebe isso na Torá. Era um lugar bonito, maravilhoso, mas era Sodoma. O que nós aprendemos com isso? Às vezes algo se apresenta para nós como maravilhoso, bonito, como sedutor. Poxa, isso é melhor, eu vou para lá porque é melhor. Mas lá pode ser o local da tua destruição, o lugar da tua maldição. Abraão, ele não estava preocupado, porque ele só com essas coisas. Escolhe, Lot, escolhe onde você quer ficar. Para Abraão, não importa onde ele está, o que importa é estar com Hashem. O que importa é estar com Hashem. E ele é obediente, outra característica dele, ele é obediente, ele deixa a sua terra e parte em viagem. Obediência. Quando ele tem 99 anos, Hashem fala para ele fazer a Brit Milá, a circuncisão. Com 99 anos, ele vai e faz, sem hesitar. Com 99 anos, naquela época não é igual hoje não, né? O método era bem mais doloroso, ainda mais para um homem de 99. Quando ele é chamado para sacrificar o seu próprio filho, ele também não hesita, ele vai e faz. Essas são as características de Abraão que nós temos que desenvolver dentro de nós. Temos que ser amigos de Deus, temos relacionamento, intimidade, comunhão, temos que ser amados por Hashem, temos que ser pessoas que obedecem ao Eterno, pessoas que levam o nome do Eterno ao próximo, que faz bondade, que tem misericórdia, tem compaixão, sermos hospitaleiros. Temos que ser humildes, temos que ser bondosos e altruístas como ele era, temos que ter obediência e temos que ter o quê? Atitude. Meu irmão, será que nós temos esses traços de Abraão? É isso que o Eterno quer, por isso que ele foi chamado. Estamos dando um perfil de um homem extremamente santo, que busca as coisas espirituais. E é por isso que nós já estudamos que o Mashiach é o último Adão. O Mashiach é o último, mas Abraão, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão é o pai de toda a humanidade, dos justos e dos ímpios. Mas Abraão, ele é o pai
daqueles que servem ao Eterno. Ele é o pai apenas dos tzadikim, apenas dos justos. Gálatas 3:29 vai falar que os filhos de Abraão, Binei Avraham, são aqueles que têm a emuná, aqueles que se comportam como o patriarca. Então o primeiro Adão, ele é o pai de toda a humanidade, de justos e de ímpios, mas Abraão, ele é o pai dos tzadikim, ele é o pai dos justos. E nós temos, meu irmão, muita gente fala, nós somos descendentes de Abraão. Ser descendente não significa na carne, ponto final, porque, como nós falamos, ele é um arquétipo dos tzadikim. Ser filho de Abraão significa exalar todas essas características que nós estamos falando. E aí diz a Santa Torá em Bereshit, Gênesis 12:2. Ve'ezra legoi gadol vavarechecha vagadelá shemecha verie beracha. E farei de ti um povo grande, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Verie beracha, e serás uma bênção. O que significa ser uma bênção? Moshe Ben Nachman, o Rambam, diz o seguinte: e serás uma bênção, significa que essa é a bênção pela qual as pessoas se cumprimentam, dizendo assim, que Hashem te faça como Avraham. Isso é um cumprimento judaico, que Hashem te faça como Avraham. Isso é profundo. Se eu falar que o Eterno te faça como Avraham, é que você tem as características do patriarca. Ou seja, o Rambam, Moshe Ben Nachman, interpreta que, e tu serás uma bênção, significa o seguinte, você é o padrão pelo qual os filhos de Israel devem se comportar. O Rambam diz, é o padrão por meio do qual as pessoas abençoarão a si mesmas, que você seja como Avraham. Nós temos que ser como Avraham. Isso significa, e tu serás uma bênção, tu serás o padrão para a vida das pessoas, e assim tu irás abençoar o próximo. Ralbag, o rabino Levi Ben Gershon, diz o que significa e serás uma bênção. Significa que ser uma bênção, uma brahá, significa ser um homem cujas ações o tornam digno de receber a presença divina. Isso é ser uma bênção, ou seja, você tem uma ação digna para receber a presença e a providência divina. Isso é verdade, não é? Quem é abençoado? É aquele que porta a presença divina. Verie berachá, e serás uma bênção. Isso é a bênção, ser portador da presença e da própria providência divina que vai guiar a tua vida. Isso é interessante, esse conceito do que é ser bênção. Muita gente fala, né? Já vi isso, né? Nós vivemos um país cristão, já vi um evangélico falando para o outro, poxa, o fulano é abençoado, porque ele tem muito dinheiro. É interessante como as pessoas pervertem as escrituras. O padrão é quem tem dinheiro é abençoado, quem é pobre não é abençoado. Então Yeshua não foi abençoado, porque ele era pobre. Isso é um absurdo. No conceito judaico, verie berachá, e serás uma bênção, você é uma bênção quando você é portador da presença do Eterno. E quando você é portador da presença do Eterno, Rashi diz, comentando esse verso, que aí você tem poder de abençoar quem você quiser. Isso é verdade. Se você porta a presença do Eterno, você tem uma autoridade para abençoar pessoas. O Eterno te levanta para ser um abençoador. É isso que as pessoas não entendem. Nós somos abençoados por Hashem para sermos uma bênção para o próximo, para abençoarmos as pessoas. Nós não podemos ficar fechados no nosso mundinho.
eu estou sendo abençoado pelo Eterno, maravilha. Não, nós somos abençoados para abençoarmos o próximo. E quando nós não abençoamos o próximo, nós deixamos de ser verdadeiramente uma brachá, uma bênção. O Pirkei Avot, capítulo 1, verso 2, diz que o mundo se sustenta por 3 coisas: pelo estudo da Torá, por avodá, que é o serviço a Deus, por meio da oração, e por gemilut hassadim, atos de bondade. O mundo se sustenta por 3 coisas: estudo da Torá, avodá, que é o serviço por meio da oração, e atos de bondade. Pensem comigo: estudo, oração e atos de bondade. O mundo se sustenta por isso. Percebam, às vezes, as religiões e os homens trabalham com esses 3 pilares de forma desequilibrada. O sujeito estuda muito, mas ele não ora e ele não pratica atos de bondade. Está errado. Ou ele pratica muitos atos de bondade, mas ele não estuda e nem ora. Está errado. Ou ele é só um homem de oração, mas ele não lê nunca a Bíblia e não pratica bondade. Na verdade, os rabinos falam que o sistema correto é quando o ser humano ele consegue equilibrar uma vida de estudo das Escrituras, da Torá e das Escrituras como um todo, estudo, uma vida de oração e também uma vida fazendo o bem para o próximo. E aí nós teremos uma plenitude no nosso relacionamento com Hashem e uma plenitude no relacionamento também com o próximo. E o que isso tem a ver com Abraão? Esses 3 pilares: estudo, oração e atos de bondade. O rabino Yehezkel de Kuzmir, ele explica que esses 3 pilares que sustentam o mundo são representados pelos 3 patriarcas. Eu vou explicar por quê. Então, esses 3 pilares são os 3 patriarcas. Avraham, o pilar dele é Gemilut Hassadim, atos de bondade. Por que atos de bondade? Porque vários midrashim falam que ele era hospitaleiro, que ele fazia tzedakah, que ele ajudava o pobre, o necessitado, quem precisava. Então, Abraão é o pilar dos atos de bondade. Ele representa esses atos de bondade. Isaac, ele representa o serviço divino. O segundo pilar não é o serviço divino, que é a oração, mas é o serviço. Por que Isaac representa a avodá, o serviço divino? Porque ele aceitou ser levado para sacrifício. Ele não era uma criança, como as pessoas pensam, ele já tinha idade. Ele aceitou ser sacrificado. Então, isso é o maior exemplo de serviço divino. O maior exemplo de serviço divino é você entregar a sua própria vida, ok? Então, isso é um exemplo muito grande de serviço divino, não há maior do que esse. Então, Avraham, ele está ligado a Gemilut Hassadim, atos de bondade, Yitzhak, ele está ligado a avodá, ao serviço divino, e Yaakov, Jacó, ele está ligado ao estudo da Torá. Muita gente vai falar, mas por que ele está ligado à Torá? Muitas pessoas não percebem, a Torá fala que Yaakov, ele habitava em tendas, não é? Fala que Esaú era um caçador, ia para o campo, e Yaakov ficava na tenda. Eu já vi muita pregação aí na internet, às vezes já me mostraram, de evangélicos dizendo que ele era, pelo amor de Deus, mas até falaram, ele era meio afeminado, que ele ficava na tenda fazendo coisa de mulher ali na tenda, corte, costura, crochê, tal. Meu irmão, isso é um absurdo. Os rabinos falam que as tendas eram lugares de estudo do monoteísmo, eram lugares de adoração ao Eterno, eram lugares de estudo. Shem fundou tendas para estudar Torá, porque naquela época não tinha sinagoga, não tinha essas estruturas, era em tenda. Então Shem criou tendas de estudo, Noar também,
Yaakov, quando fala que ele ficava em tenda, é porque ele ficava ali estudando, servindo ao Eterno. Então vejam, os três pilares que sustentam o mundo, de acordo com o rabino Yehezkel de Kuzmir, são os três patriarcas: Abraão, atos de bondade; Yitzhak, Isaac, o serviço divino; Avodá, aquele que se entrega em sacrifício, que decide entregar a tua própria vida para servir ao Eterno. E Yaakov, estudo de Torá, estudo das Escrituras. Nós temos que ter dentro de nós os três patriarcas: atos de bondade, estudo, oração, auto-sacrifício. Isso é muito importante. Os patriarcas, eles são arquétipos do que nós devemos ser. Muita gente acha que nós somos Bnei Israel, filhos de Israel, ou é nascer judeu, ou tentar se converter ao judaísmo, ou fazer uma série de coisas. Se a pessoa não tem dentro da sua Neshama, da sua alma divina, essas características, de fato ela não é nada. Vejam, então Abraão está ligado ao atributo de Gemilut Hassadim, de atos de bondade. É interessante que Hassadim vem de Hesed, que é graça. Gemilut Hassadim literalmente é recompensar alguém com graças. E o que é graça? É dar aquilo que a pessoa não merece, que é o que o Eterno faz conosco. O Eterno nos dá coisas que nós não merecemos. Então, o que dizem os rabinos? Tal como o Eterno nos dá coisas que nós não merecemos, Avraham, ele fazia Gemilut Hassadim, ele recompensava as pessoas, ainda que elas não merecessem. Isso é importante porque, às vezes, a nossa tendência natural é meio assim: não, fulano merece que eu o ajude. Não, poxa, ele é legal comigo, eu vou ajudar. Não, aquele camarada eu não gosto muito dele e tal, então eu, né? Aí você não quer. Geralmente o ser humano, ele age assim, você vê se a pessoa merece a sua ajuda ou não. Mas Gemilut Hassadim é ajudar, ainda que aquela pessoa não mereça. Os nossos irmãos Carlinhos e Adriana, né, com os moradores de rua, com os mendigos. Os moradores de rua às vezes estão ali, o camarada bebe, fuma. Às vezes a gente podia falar: não, ele merece estar aqui, porque ele bebe, ele fuma, ele é ímpio. Mas ir lá para resgatar os moradores de rua, para entregar comida, para entregar roupa, para nós pregarmos uma palavra para ele, o que é isso? Você está dando algo que o sujeito não merece. Mas é isso que alegra o coração do Eterno, porque tal como o Eterno nos dá coisas que nós não merecemos, nós temos que fazer isso com o próximo. E o problema do ser humano é assim: ele quer receber do alto o que nós não merecemos. Agora, para o próximo, você só quer dar se a pessoa merece, o que está errado. Vejam, a obra racídica Iturei Torá, quando ela vai falar do patriarca Avraham, que é esse que faz Gemilut Hassadim, atos graciosos, atos de bondade, ele fala que a redenção final, a Geulá, ela só vai chegar quando Israel deixar de se preocupar com várias coisas e focar na Tzedaká e em Gemilut Hassadim. Isso é muito forte, hein? A redenção final só chega, e nós sabemos que a redenção final significa Yeshua vindo. Para nós que cremos em Yeshua, para a redenção final chegar, que é o retorno de Yeshua, o povo de Israel precisa deixar de lado muitas coisas e dar uma ênfase na Tzedaká e em Gemilut Hassadim. Porque às vezes as pessoas estão preocupadas, até quem quer fazer techuvá. Tzadok, eu quero fazer techuvá. Tzadok, eu estou fazendo techuvá. Eu comprei um talit, um kippá, comprei um sidur.
agora eu estou estudando hebraico. Estão vendo qual é o foco da pessoa? Ninguém nunca me procurou e falou, estou fazendo techuvá, estou indo dar comida para o mendigo na rua. Isso é techuvá. Estão entendendo? Estou indo orar pelos enfermos. Sempre me procura assim, estou fazendo techuvá, estou estudando hebraico. Estou fazendo techuvá, comprei um sidur. Estou fazendo techuvá, aprendi a citar o Shema. Isso não é fazer techuvá. Não estou dizendo que está errado. Não estou dizendo que está... Mas isso não é a essência. Repito, não sou eu. A obra Iturei Torá diz que Mashiach só vem quando o judaísmo deixar de dar ênfase em algumas coisas superficiais e entrar em algo mais profundo. Sedaká e Gemilut Hassadim, esses atos graciosos, esses atos de bondade. Meu irmão, vejam, vocês sabem, o movimento de techuvá no Brasil e no mundo, eu acho que é um movimento fake, falso, porque eu repito, a pessoa acha que techuvá é isso. A pessoa acha que é isso. E é claro, é mais fácil botar um kippá, uma kippá, do que ir para um orfanato, para um asilo, moradores de rua. É muito mais fácil. Eu fiquei anos da minha vida, todo domingo, indo orar pelos enfermos, no Hospital Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro, orando lá todo domingo pelos enfermos. Era algo cansativo. Pô, é muito mais fácil colocar kippá e botar um sidur no braço, meu irmão. Mas as pessoas perderam a essência do que deve ser feito. Citei Iturei Torá, que é uma obra racídica, cito também Ohel Torá. Ohel Torá diz que a culminação e o fim da galut, da diáspora, a diáspora judaica vai acabar quando Israel fizer Gemilut Hassadim. Esses atos de bondade, esses atos graciosos. A obra Nahalat Yaakov diz que Avraham, ele é o pai de muitas nações. Por quê? Por que ele é o pai de muitas nações? Porque ele trazia as pessoas para debaixo das asas da presença divina. É isso que eu até brinquei, um evangelista. Ele é o pai das nações porque ele tinha prazer em salvar almas. Ele tinha prazer de resgatar as almas. E por isso que ele é o pai das nações. Meus irmãos, que fique essa reflexão. Muita gente não está nem aí, não tem nenhum amor pelas almas. Muitas pessoas não estão nem aí. E Abraão, ele tinha esse diferencial. Ele olhava o sujeito idólatra, o sujeito no pecado, o sujeito na impiedade. Ele falava, não, eu vou lá pregar para essa pessoa. Eu vou trazer a pessoa para debaixo das asas da presença divina. Essa pessoa, eu vou mudar a vida desse homem. Eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu vou usar o meu dinheiro para as coisas sagradas, ok? Então vejam, por isso que ele foi escolhido. É por isso que ele foi escolhido. A obra Hadrash Verhayun diz que Avraham, o Eterno disse, vou fazer o teu nome grande, vou te abençoar quem te abençoa e amaldiçoar quem te amaldiçoa, e você será uma bênção. Diz o seguinte, que o Eterno o chamou para isso. Por quê? Porque o Eterno sabia que Abraão fazia tzedaká. Sabia que Abraão agia com graça. Isso é muito importante para nós. A obra Bereshit Rabá, vejam, antes de chegar em Bereshit Rabá, é importante o Eterno olhar e falar, não, ele faz tzedaká, ele é uma pessoa que é graciosa com o próximo, por isso que eu vou abençoá-lo, vou engrandecer o seu nome e vou protegê-lo. É interessante que Cornélio, em Atos, fala que também ele fazia tzedaká, né? Era um homem que fazia muita tzedaká, e daí, por isso, o Eterno manda o malar, manda o anjo. E aí tem todo o desfecho da história. Ou seja, Cornélio era um gentio, mas ele tinha uma atitude de Ben Avraham, de filho de Abraão.
O Midrash Bereshit Rabbah 39:11 diz assim: Verrie berachá, e tu serás uma bênção. Eu vou ler aqui e explicar o trocadilho. Diz assim: e tu serás uma bênção, berachá. Isto significa, tu serás uma piscina, berechá. Olha só, bênção em hebraico, bênção é berachá, e piscina é berechá. Falando rápido, berachá e berachá, você não consegue nem berechá e berechá, e agora até a língua, eu fui falar rápido aqui, até enrolou a língua. Parece até brincadeira, né, que a gente fala para a criança, repete rápido isso daí que a língua enrola. Mas bênção, berachá, e piscina, berechá. É muito igual, se escreve sem nikud, sem sinais maçoréticos, se escreve da mesma forma. Bênção e piscina. Bênção, berachá, e piscina, berechá. Então, o Midrash faz um trocadilho. E tu serás uma bênção, significa, e tu serás uma piscina. Por quê? Porque em hebraico piscina e bênção é muito parecido. Então, e tu serás uma bênção, significa que tu serás uma piscina. Ué, o que significa dizer que Abraão será uma piscina? Aí explica assim, tal como uma piscina purifica o impuro, assim também tu, Abraão, vai trazer para mim aqueles que estão longe. Abraão é uma berachá, é uma bênção, mas ele também é uma berechá, ele é uma piscina, porque tal como a piscina é o lugar do mikve, onde vai o impuro para ser purificado pelas águas, o impuro é purificado pelas águas, então Abraão, esse Midrash diz que ele é uma piscina. Ou seja, quem se achega a Abraão é purificado. Por que é purificado? Porque ele vai pregar, ele vai cuidar, ele vai falar do eterno para a pessoa, para mudar a vida da pessoa. Ele vai converter a pessoa ao Criador. Aí hoje vem o judaísmo, e agora eu vou falar com força. Nós não somos proselitistas. O judaísmo fala isso hoje. Já vi rabino, não, se o sujeito é feiticeiro, ele pode ficar feiticeiro, porque nós não somos proselitistas. Meu irmão, os rabinos falam isso hoje, todos eles não são como Abraão se fizerem isso. Abraão era proselitista sim. Via um feiticeiro? Entra aqui na minha tenda, senta aí que eu vou ter um papo sério com você. E já, chegava duro. Então eu fico espantado. E o pior que tem judeu messiânico e nazareno, aí é o auge, que fala assim, nós não somos proselitistas. Meu irmão, o sujeito que fala isso, ele é tudo menos filho de Abraão. Porque se a literatura rabínica fala que ele pregava para todo mundo, fala que ele era uma piscina que quem chegava perto dele, ele ia pregar, usando uma expressão, né, não da época, mas de hoje, ele era um ganhador de almas para Hashem, não é? Ele enchia os céus, esvaziava o Guerrinom, o inferno, ok? Isso é muito importante, e é por isso que, ao fazer isso, ter essa missão de ganhar almas, de ser proselitista, que a Torá fala em Bereshit, Gênesis 17:5, Velo ikare od et shimcha Avram, vehaya shimcha Avraham, que Avramon goim netaticha, e não serás chamado pelo teu nome Avram, e será o teu nome Avraham. Acrescentou a letra rei, pois pai de uma multidão. Por que a letra rei? Que acrescentou o nome dele, porque a letra rei está em Ramon, que está escrito aqui, Ramon leva a letra rei, e Ramon é multidão. Então, só no hebraico, só lendo em hebraico que entende porque mudou de nome. O Eterno acrescentou a letra hebraica rei,
que é a letra de Ramon, que significa multidão. Ramon, multidão o quê? De Goim, gentios. Ele vai ser o pai de uma multidão de gentios. Por isso que Rashi fala que antigamente ele era Avram, ou seja, Avram. Ram, se você inverter, dá Aram, Síria, que ele veio de Arã. Então, o Rashi diz assim, antes ele era o pai de Arã, o pai da Síria. Síria nos dias de hoje. Ele era o pai de Arã, o pai da Síria. Mas agora ele se tornou o pai do mundo inteiro, de todos aqueles que servem ao Eterno. E por isso que a literatura rabínica fala, Radak, o Talmud e tantos outros, que mudança de nome significa mudança de destino. O Eterno vai dar um destino melhor para ele, que é ser o pai, o patriarca de uma nação. O nome da mensagem de hoje é Fabricantes de Almas. O que tem isso a ver com o que nós estamos ensinando? Vamos para o texto de Bereshit, Gênesis 12, 5, que diz assim: Avram levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E aí a Ferreira de Almeida diz assim, eu acho que fala assim, e as almas que ele acrescentou, e as almas que acrescentaram. As versões bíblicas botam assim, mas o hebraico não diz isso. O hebraico está dizendo outra coisa, está dizendo, Ve'et hanefesh asher asu. Ve'et hanefesh asher asu. E a alma, está no singular, mas alma aí, está no singular, mas no sentido das almas que fizeram. Literalmente, por que fizeram? Porque começa a frase dizendo de Avram e Sarai. Abrão e Sarai, o marido e mulher. Está dizendo o texto em hebraico que eles fizeram alma, fizeram almas. Quem faz almas, por isso que é o título da mensagem de hoje, é um fabricante de almas. Fazer alma é fabricar alma. Ué, por que o hebraico está dizendo que eles fizeram almas? Fazer almas? Vejam, Rashi explica essa frase dizendo que quando Avram fazia com que as pessoas se aproximassem das asas da Sheriná, Avram convertia os homens, Sarai convertia as mulheres. E aí, eles recebem o mérito de quê? De fazer com que essas pessoas nasçam de novo. Só para vocês entenderem, Rashi diz que Abraão convertia os homens, Sarai convertia as mulheres, e quando você converte alguém ao Eterno, é como se você fizesse aquela pessoa, porque aquela alma, aquela pessoa é uma nova criação. Aquela pessoa nasceu de novo, um termo da Brit Hadashah. Se ela nasceu de novo, você está fabricando. Ibn Ezra fala que fazer almas, ser um fabricante de almas, é fazer com que as pessoas adorassem ao único e verdadeiro Deus. É isso que eles faziam. Avram convertia os homens e Sarai as mulheres, por isso que o verbo está no plural, asu. Asu é fizeram. Quem fizeram? Avram e Sarai. E aí, diz o Talmud em Sanhedrin 99b, que por conta desse verso, nós aprendemos que quando nós ensinamos a Torá a alguém, é como se nós estivéssemos fazendo uma pessoa. Ensinar Torá a alguém é fazer uma pessoa. Por quê? Porque se a pessoa mudar de vida, se a pessoa se transformar, se ela nascer de novo, ela é uma nova criatura.
Então, você fez uma alma. Meus irmãos, a mensagem de hoje é essa. Eles, Avram e Sarai, eram fabricantes de almas. Nós temos que ser fabricantes de almas. E você só fabrica almas com proselitismo. Porque se você ficar aí quieto, de boca fechada, você não fabrica nada. Então a própria Torá fala que eles faziam almas. Esse deve ser o nosso objetivo. Essa deve ser a nossa vocação. Fazer pessoas, fazer almas, fabricarmos novas criaturas, levando a palavra de Hashem e a palavra de Mashiach para essas pessoas. Porque Yeshua faz com que o ser humano nasça de novo. Agora vamos conectar a Parashá, a Brit Hadashá. Vejam, Bereshit, Gênesis 12, verso 3, está escrito: Venivrehu verá kol mishperot ha'adamá. O finalzinho. E serão abençoadas em ti todas as famílias da terra. Há um mistério no hebraico que muita gente não percebe aqui: e serão abençoadas em ti todas as famílias da terra. Em hebraico, abençoadas está aqui nivrehu. Nivrehu guarda o radical de lehaverir, que significa enxertados. Então, Rashban, o neto de Rashi, diz assim: onde está escrito, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra? Rashban diz que você deve interpretar assim: e por meio de ti serão enxertadas todas as famílias da terra. Meu irmão, se você está lembrando de Romanos 11, que os gentios foram enxertados, Shaul tirou isso de onde? Ele tirou da Torá, porque o pensamento rabínico é: onde você lê por meio de ti serão abençoadas, significa no hebraico, por meio de ti serão enxertadas todas as famílias da terra. Isso explica Rashban, e ele tirou isso de onde? Ele tirou do Talmud, de Evamot 63a, que diz assim: e o rabino Elazar disse: qual é o significado do que está escrito, e em ti serão benditas todas as famílias da terra? Benditas, abençoadas, nivrehu. Aí está dizendo assim: o santo, o eterno, disse a Avraham: eu tenho 2 bons brotos para enxertar, lehavrir, em você. Eu vou enxertar em você, Abraão, 2 brotos: Ruth, a Moabita, e Naamá, a Amonita. Ruth, em hebraico todo mundo lembra quem foi. Naamá era uma Amonita que se casou com Shilomó, com Salomão. O que o Talmud quer dizer? Que Ruth, ela era moabita e ela foi enxertada, ela se tornou parte do povo de Israel. Naamá, mulher de Salomão, Shilomó, era uma amonita, uma gentia que se uniu ao povo de Israel e também passou a ser israelita. E diz o Talmud que de Ruth e de Naamá viriam a dinastia dos reis da Judéia. E nós sabemos que dessa dinastia toda vem quem? Mashiach. Então vejam, o Talmud está dizendo que Ruth em português, Ruth em hebraico, e Naamá, Ruth uma moabita, Naamá uma amonita, gentias, elas foram, diz o Talmud, enxertadas, e a gente sabe que isso vai gerar quem? Mashiach. Então percebam, segundo a Torá, Avraham, em ti serão abençoadas, você entende, em ti serão enxertadas. A missão de Avraham é enxertar todas as famílias da terra, todos os gentios no povo de Hashem. Agora eu digo, se a missão dele é enxertar,
Kol Mishperot, todas as famílias. Kol Mishperot, todas as famílias. Eu pergunto, Abraão conseguiu levar com que todas as famílias aceitassem ao Eterno? Ele conseguiu isso em vida? Não. Então alguém vai falar, então, mas o Eterno não cumpriu a promessa? Cumpriu sim, porque essa missão cabe ao Mashiach. Por isso que Mateus capítulo 1 começa dizendo que esse é o livro da genealogia de Yeshua HaMashiach, filho de David, Ben Avraham, filho de Abraão. Mateus 1:1 fala que Mashiach, ele é descendente de Abraão, então é o Mashiach que ele tem essa missão de enxertar os gentios no povo do Eterno. É Yeshua quem cumpre essa promessa feita a Avraham. E aí você vai ler em Romanos 11, principalmente a partir do verso 17, você vai lendo aquela questão, que os gentios eles foram enxertados no povo de Israel, eles foram enxertados na oliveira. Essa ideia da oliveira representando Israel, Shaul não tirou do nada. Israel é simbolizado pela oliveira. Basta ler Irmeiahu, Jeremias 11:16 e Rocheia, Oséias 14:6, que o Eterno compara Israel à oliveira. E aí Shaul, ele vai falar sobre os gentios, que eram, na Peshita em aramaico, uma oliveira do deserto. Ferreira de Almeida fala oliveira brava, mas no aramaico é uma oliveira do deserto, que vai ser enxertada na boa oliveira. E aí fala que alguns ramos naturais foram quebrados, ou seja, no pensamento de Shaul, eram judeus que rejeitaram Yeshua, eles foram quebrados e tirados. E alguém vai falar, mas por que eles foram tirados? Porque eles não tinham as características de Avraham. Yeshua fala na Brit Hadashah, os homens chegam, nós somos Binei Avraham, filhos de Abraão. Eles falam, não, vocês não são filhos de Abraão, não, porque senão vocês fariam as obras de Abraão e creriam em mim. Yeshua fala isso, eu vou mostrar o texto. Se vocês fossem de verdade filhos de Abraão, vocês iam fazer as obras de Abraão e iriam crer em mim. Então Yeshua quer falar, já que vocês não creram, vocês não são. Já que vocês não têm o caráter de Avraham, vocês não são filhos de Avraham. Meu irmão, filho tem que ter o caráter do pai, ok? Então Shaul, ele está dizendo que os ramos, os galhos naturais foram quebrados e foram enxertados os gentios. Meu irmão, isso, Romanos 11 é lindo, é essa paraxá. Romanos 11, repito, é esta paraxá, porque essa paraxá, o Talmud fala que os gentios seriam enxertados em Abraão, nivrehu, abençoados, lehaverir, enxertados, como o Talmud lê. Então, quem faz o enxerto é Mashiach. Muita gente não percebe também porque Shaul usou essa imagem do enxerto. Isso é um dado da agricultura da época. Naquela época, quando você tinha uma oliveira boa e saudável, e você tinha uma outra do deserto, a brava, que não dava frutos, havia uma técnica de você tirar aquela infrutífera e você vai plantá-la ao lado daquela que é frutífera e vai amarrar e uni-las, ok? Você tem uma oliveira frutífera boa e a outra do deserto não tem frutos. Você pega, une, planta junto, amarra, e aí a oliveira que não está dando frutos, ela vai receber os nutrientes da raiz da oliveira frutífera, e com o passar do tempo, aquela que não dava frutos, se alimentando da raiz da frutífera, ela passa a frutificar também. Shaul pegou esse elemento cultural da época para fazer um lindo midrash, dizendo, vocês eram gentios, estavam longe do povo de Israel, vocês eram infrutíferos, porque eram pagãos, vocês eram pagãos,
mas agora vocês vieram para perto do povo de Israel, vocês foram plantados, enxertados, que o nome disso era técnica do enxerto. Vocês foram enxertados e agora vocês vão beber da raiz. Agora, uma coisa interessante é o seguinte, essa raiz é o povo de Israel, mas o cabeça de Israel é Mashiach. Toda a nutrição espiritual é feita por Yeshua HaMashiach, porque ele quem vai o quê? Nos nutrir. Vejam essa teologia do enxerto, o Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto, na obra Derech Hashem, capítulo 4, ele vai falar algo muito parecido com Romanos 11. Eu vou ler aqui, existirão diferenças, que eu vou pontuar, tá bom? Não é igualzinho, eu vou pontuar as diferenças, mas olha só o que ele fala. Olha só o que ele fala. Você lê isso, você pensa assim, caramba, ele leu Romanos 11 e está comentando. Claro que existirão diferenças, mas ele diz assim, a sabedoria suprema julgou conveniente, que todo, ele está falando do pecado de Adão. Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e ele diz, a sabedoria suprema julgou conveniente que esse esforço fosse dividido num período para as raízes e o outro para os galhos. Raízes e galhos. Assim, o esforço original seria o das raízes, enquanto mais tarde incluiria os galhos. Inicialmente, a raça humana teve a oportunidade de atingir novamente o seu estado original e corrigir o dano espiritual que tinha sido feito. O procedimento correto teria sido que os descendentes de Adão se elevassem primeiro ao nível retificado. O que ele está dizendo assim? Os descendentes de Adão podiam ter se consertado. Podiam, mas não se consertaram. A gente vê o dilúvio, tudo aquilo que aconteceu. Então, a ideia é que os seres humanos se consertassem. E ele diz assim, uma vez que isso seria conseguido, as raízes e os galhos permaneceriam nesse estado para sempre, porque os galhos sempre seguem as raízes. Se o ser humano se consertasse, a humanidade teria sido transformada, e aí ia ficar uma maravilha. Aí ele diz assim, mas isso não aconteceu. Conforme o julgamento supremo, aconteceu que nenhum deles mereceu elevar-se acima do nível degradado onde Adão e seus filhos tinham caído, em consequência do pecado. Ele quer dizer que ninguém conseguiu voltar a ser como Adão antes da queda. Ninguém conseguiu ser como Adão antes da queda, todo mundo falhou. Aí ele diz assim, no entanto, houve uma exceção, e foi Abraão. Ele tinha conseguido elevar-se, e em consequência de seus atos, ele foi escolhido por Deus. Portanto, Abraão foi transformado definitivamente em uma árvore superior e excelente. Meu irmão, a gente acabou de ver, Abraão, em ti serão enxertadas. Abraão se tornou uma árvore, equivalente ao nível mais alto do ser humano. Providenciou também que ele fosse capaz de produzir galhos, ou seja, ser o pai das nações, que possuíssem as suas características. Então o mundo foi dividido em 70 nações, cada um com o seu próprio lugar dentro do esquema geral. Contudo, todas elas permaneceram no nível do ser humano, no seu estado degradado. Realmente, as nações estão degradadas, enquanto somente Israel se elevou. Ele está dizendo assim, por que o Eterno constituiu Israel? Para ser uma nação santa. E as outras nações começaram a se afundar. Agora, o grande amor e a bondade de Deus decretaram que os galhos das outras nações ainda tivessem uma oportunidade. Caso assim o desejassem, elas conservariam a livre escolha
para desprender-se de suas próprias raízes e, mediante seus próprios atos, seriam incluídos nos galhos da família de Abraão. Então ele está dizendo que os galhos dos gentios receberam a oportunidade de irem para a árvore de Abraão. O que é isso? Enxerto. Para nós que cremos, Romanos 11. Foi isso que Deus explicou quando falou a Abraão: todas as famílias serão benditas através de ti, porque Abraão é o pai de todos aqueles que se convertem. No entanto, isso exigiria esforços por parte dos indivíduos afetados. Sem esse esforço dos gentios, eles iam permanecer nas suas próprias raízes. Ou seja, se o gentio, meu irmão, continuar com a característica dele, sem o eterno, não vai mudar nada. E ele diz assim: contudo, era ainda possível a qualquer indivíduo converter-se ao judaísmo. Deste modo, ele poderia ser incluído na árvore de Abraão através do seu livre arbítrio. Eu vou ler um negócio aqui e comentar o que eu concordo e o que eu discordo. No entanto, no mundo vindouro, não haverá nenhuma nação, a não ser Israel. As almas dos gentios e justos terão permissão de existir no mundo vindouro. Porém, olha só, o gentio vai existir no mundo vindouro, ele diz assim: porém, apenas como um acréscimo e acessório de Israel. Portanto, eles serão secundários aos judeus, da mesma maneira que a vestimenta é secundária àquele que veste. E daí ele vai concluir. Enfim, o Ramchal está dizendo algo parecido com Romanos 11. Abraão é uma árvore, que é o povo de Israel. O Eterno deu uma oportunidade dos gentios serem incluídos nessa árvore, e o gentio pode ser o quê? Enxertado na árvore e ser transformado e se converter. Até aí o que ele falou é exatamente o que está em Romanos 11. Mas qual a diferença do que Shaul falou para isso? Primeiro que para Shaul, em Romanos 11, quem enxerta é o Mashiach. O Ramchal não, acha que é, né, o judaísmo ortodoxo tal, e acabou. Romanos 11 não, fala, o enxerto é feito pelo Mashiach. 2, Ramchal diz assim: você só se enxerta se convertendo formalmente ao judaísmo. O gentio precisa virar judeu ortodoxo se convertendo ao judaísmo. Shaul não disse que você precisa se converter à religião. Você precisa se converter a Yeshua, se converter ao eterno e mudar de vida, ter um novo nascimento. Não é se converter à religião, é se converter ao eterno e ter um novo coração. Então, são 3 diferenças. A primeira, quem enxerta é o Mashiach. A segunda, o enxerto não é por conversão ao judaísmo, mas é por mudança de vida, por transformação. E a terceira diferença é que o Ramchal falou assim: no mundo vindouro os gentios serão secundários aos judeus, tal como uma roupa é secundária a quem veste a roupa. Ou seja, o gentio é um cidadão de segunda categoria, de segunda classe. Em Gálatas, Shaul falou: não há judeu, nem arameu, nem homem, nem mulher, nem homem livre, nem servo, todos são um. Então ele não fez acepção. Todos os seres humanos são o quê? Iguais. Ok? Comentando aqui alguns textos da Brit Hadashah, que tem a ver com essa paraxá. Gálatas, capítulo 3, verso 5. Tradução do aramaico, e eu vou comentando aqui algumas coisas. Ele diz assim, Gálatas 3, 5. Ora, aquele que lhes dá aruar, o Espírito, e que opera milagres entre vocês, faz isso pelas obras da Torá ou pela audição da emuná? Vocês estão recebendo pelas obras da Torá ou pela audição da emuná? Meu irmão, muita gente fica assim: Shaul está criticando a Torá. Tem um debate enorme, as pessoas não entenderam o que ele está dizendo aqui. Veja, alguém recebe o Espírito, aqui ele falou, quem dá o Espírito, a Ruach, você recebe Ruach como?
Não foi através da religião que ninguém recebe a Ruach. Não foi através de obras da Torá. Ele está dizendo que foi pela emuná em Yeshua, porque Yeshua prometeu que ele iria, mas enviaria o Consolador, Menahem, Ruach HaKodesh. O que ele quer falar? É o seguinte: como que vocês receberam Ruach HaKodesh? Foi por Yeshua ou foi cumprindo algo da religião? Como? Não foi cumprindo nada. Shaul, tanto é que antes de conhecer Yeshua, ele perseguia os discípulos. Ele tinha Ruach HaKodesh? Não. Meu irmão, a religião em si não mudou o coração de Shaul. Ele fala: estudei com Gamliel, era muito zeloso, cumpria a Torá. Ele fazia tudo que o protocolo religioso mandava, mas ele não tinha o Espírito. Então ele está dizendo assim: não foi pela obra da Torá que vocês receberam, foi por Yeshua. Não significa que ele está criticando a Torá, mas ele está dizendo que só a religião por si só, isso não vai te conceder nada. Como de fato não concede, meu irmão. Não adianta falar assim: vou ler o Sidur o dia inteiro para receber Ruach HaKodesh, negando Yeshua. Porque ele está dizendo que a emuná é crer em Yeshua. Fala assim: não, fulano negou Yeshua, pode ficar lendo o Sidur 24 horas por dia que tu não vai receber nada. É isso que ele está dizendo. Aí ele está dizendo assim no verso 6, da mesma forma, Avraham creu em Elohim, e isto lhe foi imputado como justiça. Por quê? Porque Avraham recebeu Ruach HaKodesh, segundo o pensamento judaico. Agora, Avraham cumpria a Torá, escrita do Sinai? Não. Mas como que ele recebeu o Espírito? Como que ele tinha Shekhinah com ele? Se ele não tinha, ele não usava tzitzit, não usava tefilim, não tinha mezuzá, não tinha nada, mas como que ele recebeu o Espírito? Por isso que ele fala, Avraham, ele recebeu o Espírito, repito, o verso 5 fala de dar a Ruach, ele está falando de Espírito. Avraham recebeu sem Torá. O argumento dele é esse. E ele diz assim, verso 7, portanto saibam que aqueles que são da emuná, quando ele diz emuná, aí sempre é emuná em Yeshua, tá? Não é emuná em qualquer outra coisa. Aqueles que são da emuná são filhos de Avraham. Sim, quem crê, não é crer, porque emuná é crer e ser fiel. Quem crê e é fiel a Yeshua, o problema é que muita gente fala, o fulano crê, mas é do mal. Esse não crê. Estou falando assim, quem crê e é fiel a Yeshua, é filho de Avraham. E aí o verso 8 ele diz, porque Elohim sabia de antemão que tornaria tzadikim, justos, os goim, os gentios, pela emuná que apregoou a Avraham. Como dizem as Escrituras, todas as nações serão benditas em ti. Assim os da emuná são abençoados por Avraham, o fiel. O aramaico diz Avraham, o fiel. Ele era fiel ao Eterno. Verso 13. Mas o Mashiach nos comprou da mas o Mashiach nos comprou da maldição da Torá, tornando-se amaldiçoado em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sim, qual a maldição da Torá? A Torá diz que vai amaldiçoar quem for o quê? Desobediente. Essa é a maldição da Torá. A maldição da Torá é, quem desobedecer será maldito. E aqui ele está dizendo que Yeshua nos resgatou. Por quê? Porque quando você passa a ser obediente, não há mais maldição. A obediência gera a bênção. Então Yeshua nos resgatou da maldição. Aí 14, para que a bênção de Avraham chegasse aos goim, aos gentios, por Yeshua HaMashiach, para que recebêssemos a promessa da Ruach pela emuná. Meu irmão, a promessa do Espírito.
O que ele está tratando aqui em Gálatas é a promessa do Espírito, porque sabe o que ele percebeu? Ele percebeu que judaísmo sem Espírito não serve para nada. Judaísmo carnal não serve para nada. Liturgia carnal não serve para nada. Só com o Espírito, só com o Ruach HaKodesh. O problema de muita gente, que talvez até nos ouça, é que tem muita gente que nunca foi impactado pelo Espírito. Aí o camarada não sabe do que eu estou falando. Só vai compreender a minha mensagem quem já teve uma experiência na sarça ardente, quem já estava na estrada de Damasco e foi impactado. Quem recebeu isso vai entender o que eu estou falando. Fato é, o religioso por si só, que não teve uma experiência sobrenatural, ele vai continuar ali mecânico e robozinho. A promessa é do Espírito. Aí o verso 16, ele diz assim: ora, quanto à promessa que foi prometida a Abraão e a sua descendência, Adonai não disse para as suas sementes, no plural, mas para a sua semente, no singular. Aí ele explica, logo é uma semente só, o Mashiach. Ele está dizendo que é o Mashiach, que é essa semente de Abraão, que vai gerar, que vai desencadear tudo isso. Aí o verso 26, ele diz, porque todos vocês são filhos de Elohim, pela emuná em Yeshua HaMashiach. Então, é ele que é o agente do enxerto. E é por isso, porque Shaul está falando do Espírito. Gálatas, muita gente pensa que é só sobre circuncisão, ele está falando do Espírito, do Espírito, do Espírito. Meu irmão, não adianta ser circuncidado sem Espírito. Você vai ficar na carne, meu irmão. Não adianta. E aí ele diz assim, verso 28, não há judeu nem arameu, não há servo e nem filho da liberdade, não há homem nem mulher, porque todos vocês são um em Yeshua HaMashiach. Aí ele conclui de forma brilhante, verso 29, e se vocês são do Mashiach, então são da semente de Abraão e herdeiros da promessa. Meus irmãos, aí sim que nós nos tornamos herdeiros da promessa, e essa promessa ele falou que também é a promessa do Espírito. Meu irmão, eu vou até me estender um pouco na mensagem aqui hoje, não vou demorar muito, mas eu quero frisar algo que o Eterno está me tocando, que eu nem tinha planejado, mas a questão é a seguinte, qualquer religião sem ser guiado pelo Espírito, não importa a denominação, não vai trazer vida espiritual plena. Quantas pessoas vocês conhecem aqui que são, sei lá, evangélico, judeu messiânico, nazareno, não importa, porque o ser humano é o mesmo. Quantas pessoas vocês conhecem que são religiosas, mas são pessoas ímpias? Ímpias. O Júnior, no casamento, lá contando, um pastor que estuprou uma menina de 10 anos, e era pastor. Há um caso que conheço também, não vou citar nomes, na Barra da Tijuca, o sujeito até fugiu para os Estados Unidos, que molestou muitas e muitas meninas. E o camarada, quando orava, todo mundo, caramba, os céus descem aqui, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, o fulano tem dons espirituais. O que eu quero falar é o seguinte, meu irmão, isso, se a pessoa não foi transformada, regenerada e tem o Espírito e tem os frutos do Espírito, na verdade a pessoa continuará aprisionada pela carne. Eu vou falar algo aqui, há um pensamento judaico-apocalíptico do primeiro século, que eu tenho estudado muito, e eu acho que Shaul pensava nisso, que é o seguinte, sem Espírito, a carne sempre vai te aprisionar. Sem o Espírito, a carne sempre vai te aprisionar. Então você pode praticar qualquer religião, qualquer denominação, se você não tiver o Espírito, você sempre vai ser escravo da carne.
Por isso que ele faz muita contraposição entre carne e espírito. Porque só o espírito que te liberta, que te leva para uma dimensão superior, e essa dimensão que só quem manda Ruach HaKodesh é Yeshua, porque ele prometeu, e nós já acabamos de ler em Gálatas, aqui ele vai falando, a promessa, só Yeshua. Essa que é a crítica que eu tenho ao judaísmo sem Yeshua. Além da condenação que eles receberão, pode fazer tudo, mas na carne não adianta. Ah, Tzadok, mas eles oram direto. Meu irmão, nem tudo que reluz é ouro. Eu já vi vídeos em Israel, o sujeito é super tzadik, super santo, mas depois vai, quando eu estudei em Israel, aconteceu isso, jogou bomba incendiária para matar um recém-nascido árabe. Já vi pessoas batendo em messiânicos. Você crê em Yeshua? Só faz um teste, bota uma camisa escrita Yeshua e entra no Kotel e vai orar ali e começa a orar Bishem Yeshua HaMashiach. Faça esse teste. Como o David Stern conta que já entrou lá uma vez com um boné escrito Yeshua, tomou um pescotapa, meu irmão, que o boné dele desapareceu. O David Stern narra isso. Todo mundo, entendeu? Todo mundo é tzadik. Vamos orar para Jerusalém, vamos, tal, não é? Mas aí você vê, isso é fruto. Muita coisa. Tanto é, minha esposa, me lembrei agora, quando nós estávamos fazendo escavações arqueológicas pela Universidade Hebraica de Jerusalém, o arqueólogo falou assim, por que você não faz aliar e vem morar aqui? Eu falei que creio em Yeshua, estava conversando com ele, ele falou assim, vocês que são gente boa, mas eu não gosto dos ortodoxos não. Mas por que vocês não gostam dos ortodoxos? Porque eles não prestam. Eles só arrumam confusão, eles são pessoas más. Estou entendendo, meu irmão? De longe tudo é bonitinho, tal como o pastor que estuprou, no púlpito ele é lindo, ele é maravilhoso no púlpito. Estão entendendo? A religião é isso, é a máscara. Agora, o que eu vou falar aqui, para concluir a mensagem, me aproximando, é o seguinte: segundo a Brit Hadashah, ser judeu não significa ser filho de Avraham. O judaísmo entende, o judaísmo diz isso. Não, se você é judeu, você é filho de Avraham. É um conceito sanguíneo, é um conceito étnico, conceito étnico. Você é judeu, você é filho de Abraão. A Midrashim que diz assim, que todo judeu está salvo, circuncidado. Diz assim que, mas se o camarada foi idólatra, ímpio, há um Midrash que diz que Avraham está na porta do Guerrinom do inferno. Aí mandaram um idólatra para lá para o inferno. Ele chega assim, meu filho, você é judeu? Sou. Você é circuncidado? Sou. Me mostra aí. Ih, é mesmo? Então está salvo. E ele tira alguém de lá. Há um Midrash que diz isso, automaticamente é judeu, está salvo, ok? E todos são filhos de Avraham. Esse é o pensamento rabínico majoritário, há exceções, mas a ideia é judeu, é descendente do povo de Israel, é um filho de Avraham, está salvo. Mas, de acordo com a Brit Hadashah, que eu quero mostrar aqui alguns textos, a Brit Hadashah diz que não, filho de Avraham não tem nada a ver com sangue. Vou mostrar para vocês. Yohanan Hamatbil, João o Imersor, capítulo 3 de Mateus 3:8. Produzam, pois, frutos que são dignos da techuvá. Estou lendo aqui a Peshita. E não pensem e digam em suas almas, porque nós temos Avraham como pai. Porque eu lhes digo que Elohim é capaz de levantar dessas pedras filhos a Avraham. Eis que está posto o machado na raiz das árvores. Lembra que a gente viu que Abraão é uma árvore? A gente acabou de estudar na literatura rabínica, Abraão é uma árvore. Eis que o machado está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada aonde? No fogo. Então ele está dizendo, você pode fazer parte da árvore de Abraão, sim, mas você não produz frutos dignos de techuvá, você será cortado e lançado aonde? No fogo.
E ele falou, nem digam, nós somos Binei e Avraham, filhos de Abraão. Ele exortou contra isso. Em Lucas, capítulo 13, verso 28, na Peshita, Yeshua diz assim, haverá lá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Avraham, Yitzhak e Yaakov, e todos os profetas no reino de Elohim, mas vocês serão lançados fora, e eles virão do oriente, do ocidente, do sul e do norte, e se reclinarão para comer no reino de Elohim. Comer aí é o banquete messiânico, são as bodas do Cordeiro. Olha só o que Yeshua falou, virão pessoas do oriente, do ocidente, norte e sul. O que é isso? Pessoas dos 4 cantos da terra, pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Kol mishperot ha'adamah, todas as famílias da terra. Isso eu falei em hebraico, está nessa paraxá. Em ti serão benditas, Kol mishperot ha'adamah, todas as famílias da terra. Então Yeshua fala, vocês vão ficar admirados, porque vai estar lá Abraão, Isaac e Jacó, todos os profetas, virão pessoas de todos os lugares do mundo, e vocês estão fora. Ele estava falando isso para filhos de Abraão, para judeus. E aí o verso 30, muita gente não entende, você sempre ouviu desde criancinha esse verso, eis que há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. O que é isso? Quem é o último? O último é o gentio, que está sendo chamado por último. O gentio é o que está sendo chamado por último. Então ele está falando, há últimos que vão ser primeiros. Quem foi o primeiro a ser chamado? O judeu. O evangelho é o poder da salvação para todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o gentio. Então ele fala, há os últimos, o gentio, que vai ser primeiro, e há primeiros que serão o quê? Os últimos. Em Yohanan, João capítulo 8, Yeshua tem, então veja, quem está falando isso é Yeshua, e aplicando a Torá, em Yohanan, João capítulo 8, Yeshua está ali discutindo com os moradores de Judá, e o verso 33 do capítulo 8 de Yohanan, aqueles homens falam para Yeshua, nós somos da semente de Avraham. E eles falam isso. Aí o verso 33, nós somos da semente de Avraham. Eles dizem que são. Aí no verso 37, Yeshua diz, eu sei que vocês são da semente de Avraham, mas vocês procuram matar-me, porque não são capazes de compreender a minha palavra. E os homens respondem para Yeshua, nosso pai é Avraham. E diz Yeshua, se vocês são filhos de Avraham, vocês devem fazer as obras de Avraham. Mas eis que vocês agora procuram matar-me, um homem que lhes falou a verdade, a qual eu ouvi de Elohim. Avraham não fez isso. Olha só, meu irmão, aí o Yeshua diz assim, mas vocês fazem as obras do seu pai. E aí no verso 44, ele diz quem é o pai daqueles homens. Ele diz assim, vocês vêm do seu pai, que é o acusador, Hassatan. Então, aqueles homens chegaram ali tirando onda. Nós somos filhos de Avraham, somos herdeiros. Vocês são filhos de Avraham, então vocês deveriam fazer as obras de Avraham. Vocês deveriam me ouvir, porque eu estou pregando a verdade e vocês não querem nada. E eles continuam, não, mas nós somos filhos de Avraham. E Yeshua fala, eu sei quem é o pai de vocês é o acusador, é Hassatan. O que Yeshua está dizendo, meu irmão? Que não adianta ser judeu na carne, se o teu coração está incircunciso, você não é filho de Avraham. E eu achei até uma passagem no Talmud que abaliza isso, que nem todo mundo que é judeu, digamos assim. O Talmud em Beitzá 32b diz assim, Abraão era chamado de uma pessoa compassiva, misericordiosa. Quem tem compaixão das criaturas de Deus é descendente de Abraão.
nosso pai. E quem não tem compaixão do próximo não é descendente de Abraão. Eu achei linda essa passagem do Talmud, que o Talmud está dizendo que tem gente que pode ser carnalmente, mas se ele não tiver misericórdia no coração, ele não é. Forte, hein? O próprio Talmud advertindo que tem gente que é na carne, mas já que não é no coração, ele deixa de ser. Ele está cortado. Meu irmão, então essa ideia da Brit Hadashah e de Yeshua, dizendo assim, não vale nada o teu sangue, a tua família, isso tem base na própria literatura rabínica, dizendo, quem tem misericórdia e pratica é filho de Abraão. Se você não pratica misericórdia, você não é filho de Abraão, coisa nenhuma. Aí, então, a literatura rabínica está dizendo que alguém pode ser, mas não será considerado, está fora. Isso nos lembra Romanos 9:6. Romanos 9:6, Shaul, mas certamente não caiu a palavra de Elohim, porque nem todos os que são de Israel são Israel. Nem todo mundo que é de Israel é Israel. Interessante, nem todo mundo que é. Ou seja, há uns que são e outros que não são. Aí o verso 7, porque nem os da semente de Abraão, ora para achar, nem os da semente de Abraão são todos filhos, porque foi dito, em Isaac sua semente será chamada. Agora olha o componente racídico no verso 8, isto é, os filhos da carne não são filhos de Elohim, mas os filhos da promessa são contados como descendência. O carne aí, carne não é só quem nasceu biologicamente, ele usa aí carne num sentido teológico, carne é algo contraposto ao espírito. Ele fez um lindo midrash dizendo assim, todo mundo diz que é filho de Abraão, ele diz, não, Abraão ele teve Isaac e teve Ismael, Isaac e Ismael, ele teve 2 filhos, só um que é considerado filho da promessa. O que é da carne, aí ele quer dizer assim, o que é carnal, o que dá o mau testemunho de vida, o que está no pecado, é um filho da carne e não da promessa, porque a promessa é que o filho seja a imagem do pai e tenha os atributos de Abraão. Estou entendendo? Que coisa maravilhosa. Olha só como Shaul, ele pega o tema de Abraão e ele vai, que é a paraxá de hoje, ele vai conectando vários conceitos. Eu fiquei impressionado lendo esses textos e meditando. Eu estou tendo que fazer um resumo aqui, que eu já vou encerrar, mas eu fiquei impressionado como que ele vai conectando a paraxá e vários conceitos. Quer ver uma coisa? Alguém fala assim, não, mas quem é judeu de verdade. Não tem essa história de ser cortado. Eu falei que o Talmud diz que nem todo judeu é judeu. Nem todo filho de Abraão é filho de Abraão. Citei Romanos, dizendo que nem todo Israel é Israel. Vamos citar agora os profetas, porque tudo tem base nos profetas. Irmeiahu, Jeremias 9, 25 e 26. Eis que vem dias, diz Adonai, em que castigarei a todo circuncidado, castigarei o circuncidado pela sua incircuncisão, ao Egito, a Judá, a Edom, aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortaram os cantos da sua cabeleira e habitaram no deserto, pois todas as nações são incircuncisas. Agora olha só o final, Verhol Beit Israel arei lev, e toda a casa de Israel é incircuncisa. Toda a casa de Israel é incircuncisa. O Eterno usou Jeremias para falar que eles eram, mas estavam sendo o quê? Castigados e cortados e reprovados, porque o Verhol Beit Israel arei lev, toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Por que eu quero frisar isso? Porque uma talmidá minha até falou, que ela foi numa congregação messiânica e lá ensinaram assim,
Não existe nas escrituras circuncisão do coração. Isso é uma invenção de Roma. Eu falei, cruz credo, meu irmão, o sujeito desse, ele tem que ler até a Torá. Está escrito na Torá. Leia Devarim, Deuteronômio 30, meu irmão. Leia Irmeiarro, leia Jeremias, leia Iehezkel, leia Ezequiel. O próprio Tanar fala direto da circuncisão do coração. Aí, é impressionante o nível de falta de compreensão espiritual das pessoas. Aí que daí, sabe o que o sujeito ensina lá? Circuncida a tua carne, que você está salvo. Porque não precisa de circuncisão do coração, que foi Roma que inventou. É impressionante, né? Eu costumo falar que tem gente que quer fugir de Roma. A pessoa foge de Roma, mas está nos braços de Babel, da Babilônia. Isso é ensinamento da Babilônia, meu irmão. Para concluir aqui, Keifá, Pedro, ele disse que todas as nações são abençoadas em Abraão. Isso está em Atos 3, 25. Yeshua, ele é o verdadeiro descendente de Abraão, Gálatas 3, 16. E é ele que faz esse enxerto dos gentios no povo de Hashem. E quando o Mashiach enxerta um gentio no povo de Hashem, todos nós somos iguais, todos temos uma igual cidadania no reino, ninguém é melhor do que ninguém, judeu ou gentio. Qualquer pessoa, judeu ou gentio, que é fiel a Yeshua, essa pessoa é chamada de filho de Elohim e filho de Abraão. Gálatas 3, 7 a 9. Meu irmão, a salvação de Hashem é por meio de Yeshua. Isso não é para poucos, é para o mundo inteiro. É para Matai 28, 19, é para todas as nações, é para todos os goim. E antes de orar, aqui para encerrarmos, a palavra que eu deixo é a seguinte: Yeshua, Mateus 1, ele é Ben Avraham. Yeshua tinha esses atributos que nós estudamos de Abraão. Nós temos que ter esses atributos, que são de Abraão e foram atributos maximizados com o próprio Yeshua HaMashiach. Quero orar com esse tema, que eu sempre gosto de pegar um tema para orar. O tema é: será que nós somos a imagem de Abraão? Será que nós somos hospitaleiros, misericordiosos, bondosos, fazemos tzedaká, somos homens determinados, que vamos lá e fazemos, somos homens obedientes, somos homens de atitude, somos homens que não hesitamos, somos homens que temos o privilégio de sermos chamados de amigo de Hashem, de amado de Hashem, de amante, homens que amam Hashem, que o obedecem. Se nós temos essas características, nós seremos Binei Avraham, filhos de Abraão. Se nós não tivermos essas características, nós seremos tudo menos filho, porque o filho, ele tem o DNA espiritual do Pai. Vamos nos colocar de pé para fazermos uma tefilá, uma oração. Hashem, nós oramos a Ti, exaltamos o Teu santo nome. Hashem, protege, Pai, a vida de cada um, e assopra, Ruach HaKodesh, o Teu Santo Espírito, para que nós venhamos a espelhar as características do caráter de Avraham Avinu, de Abraão, o nosso pai, características que foram maximizadas por Yeshua. Nós precisamos, Hashem, sermos filhos do nosso patriarca. Não adianta sermos pessoas religiosas meramente, não adianta cumprirmos um mero protocolo religioso, mas nós temos que estar cheios do Teu Espírito, temos que exalar a Tua presença, tal como Abraão trazia as pessoas para as asas da Shekhinah,
para a presença divina, porque Ele mesmo exalava a presença divina, que nós possamos alcançar os perdidos, possamos atribuir e dar ao próximo da tua misericórdia, da tua compaixão, do teu amor. Faz, Hashem, que queime em nossos corações esse desejo, que tenhamos fome e sede de espelharmos estes atributos do caráter, que sejamos generosos, hospitaleiros, que façamos sedacá, caridade, ajudar ao próximo, que venhamos a praticar atos de bondade, de graça, de compaixão para o pobre, para o perdido, para aqueles que necessitam, que sejamos homens obedientes, que sejamos homens abençoados por Ti, e a maior bênção é portar a sua presença. A maior brachá, a maior bênção é ser portador de Ruach HaKodesh, do teu Espírito, é sermos impactados, é vivemos em uma dimensão sobrenatural, uma dimensão que excede esse plano físico, Hashem. Nós clamamos pela tua misericórdia, para que tu venhas a soprar o teu Espírito. Eterno, muitas pessoas estão nos assistindo. Este vídeo depois será postado em outras mídias sociais. Eterno, assopra do teu Espírito para quebrar o jugo do pecado, para curar, para libertar, para transformar. Tal como Abraão e Sarai, eles eram fabricantes de almas, convertendo pessoas, que nós possamos converter o homem a Yeshua HaMashiach, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor da Glória, que em breve Ele vai voltar para julgar o mundo. Eterno, tal como Shaul, ele era incrédulo, ele estava na estrada de Damasco, e ali ele foi impactado com o poder sobrenatural de Yeshua. Eterno, vai impactando pessoas, vá transformando. Nossos vídeos já recebemos testemunhos de pessoas idólatras, de pessoas católicas idólatras, que se converteram ao único Criador dos céus e da terra. Eterno, nós clamamos, liberta as pessoas da idolatria, converta também judeus a que tenham o testemunho de Yeshua HaMashiach. Eterno, nós cremos que o povo de Israel vai se cumprir aquilo que Yeshua falou: Baruch Abba B'Shem Adonai, bendito que vem em nome de Adonai. Olharão para aquele que transpassaram, Yeshua vai ser reconhecido. Kol Israel Vachá, todo Israel será salvo. Eterno, nós oramos para que o povo de Israel mais e mais, tal como em Israel, tantos e tantos judeus já estão se rendendo aos braços do Rei. Eterno, nós clamamos pelo povo de Israel, nós clamamos pelos Binei Anussim aqui no Brasil. Restaura, levanta os Binei Anussim, não que eles façam um retorno sem Yeshua, porque um retorno sem Yeshua é um retorno para o fundo do poço, é um retorno para o abismo, mas que essas pessoas cumpram Torá e deem o belo testemunho de Yeshua HaMashiach. Vá avivando, vá tocando os corações, vá, Eterno, incendiando, para que essas pessoas fiquem com corações, Hashem, cheios de amor, cheios de paixão pelo nosso lindo noivo Yeshua HaMashiach. Anarnu mitpalelim B'Shem Yeshua HaMashiach. Nós oramos em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Amém.